Um outro aspecto que a gente analisa é o peso aparente devido ao fato da Terra estar girando, né? O fato da Terra girar, o peso das pessoas, na verdade, são classificados como peso aparente. Aquele mesmo resultado que a gente obteve quando uma pessoa tá em cima de uma balança no elevador e o elevador está subindo acelerado. Aí o peso é a massa G mais a aceleração do elevador. Quando o elevador está descendo acelerado, o peso aparente é a massa menos G, mg menos A. Ou seja, o contato que você sente no elevador com os seus pés depende se ele está subindo acelerado, se ele está descendo acelerado ou se ele está com velocidade constante. Tá certo? Se tiver com velocidade constante, o A é zero, é o próprio mg. Quando ele sobe acelerado, você sente uma pressão maior nos seus pés, e quando ele desce acelerado, você sente uma pressão menor. Se essa aceleração for queda livre, né, você não sente mais nenhum contato nos pés do elevador. Tá certo? Então, da mesma forma que para um corpo acelerado você tem um peso aparente, a mesma análise pode ser feita por causa de rotação da Terra, né? Na rotação da Terra, você vai ter uma força centrípeta atuando no corpo, né? Dependendo da posição que ele está, essa força centrípeta é nula, no caso nos polos, né? E a força F que atua é o próprio peso, o peso real de um objeto, né? Então, se você tiver uma balança e isso for no polo, a força exercida pela balança de mola sobre o objeto é exatamente igual ao peso real do objeto de massa m. Caso você não esteja nos polos, esteja em algum ponto aqui entre o Equador e os polos, você vai ter, na verdade, um peso aparente, né? Então você vai sentir um P0, né? Por quê? Porque a força menos P0 igual a massa vezes a aceleração radial, o corpo está girando. E essa aceleração aponta nessa direção, do eixo de rotação. Lembre-se disso, não aponta para o centro, aponta para o eixo de rotação. Então isso gera um efeito, tá certo? Que a gente está vendo aqui como é que essas acelerações, né? O G0 é como se fosse uma gravidade aparente e o G como se fosse, na verdade o G é a gravidade aparente e o G0 é a gravidade real. Aí, que aí está relacionado, um está relacionado com o peso real e outro está com o peso aparente, devido ao movimento de rotação da Terra, né? Então, analisando essa diagrama de corpo livre, a gente vê que no Equador P0 menos F, né? P0 menos F, está aqui, ó. P0 menos F igual a massa vezes a aceleração radial. Qual é a aceleração radial? mv2 sobre o raio da Terra, né? No caso da Terra, mv2 sobre r, né? Tá mesmo no raio r, tá certo? Então essa me dá P igual a um P0 menos mv2 sobre r, né? Assumindo que a força F mais o P0 é a força resultante atuando sobre o objeto de massa m, né? Então eu fico com peso igual a P0 menos mv2 sobre r2. Fazendo G0 igual a P0 sobre m e G igual a P sobre m, a gente tem que, dividindo todo mundo por m, né? P sobre m dá G, P0 sobre m dá G0 e essa massa corta é V2 sobre R2. Calculando o efeito da rotação, quando você calcula esse termo aqui, né, velocidade ao quadrado dividido pelo raio, dá 0,0339 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, você tem uma variação, a máxima variação que você tem na aceleração da gravidade é dada por isso, né? A aceleração é 9,8, você tem na segunda casa decimal, tá certo? Você tem uma pequena variação por conta do efeito de rotação da Terra. É muito pequena, mas é perceptível para equipamentos bem calibrados, entendeu? A relação vetorial é essa, tá certo? E aí você tem que corrigir, né, esse peso devido à rotação da Terra, tá certo? Aqui a gente tem um exemplo bem legal, né? Que você supõe que você faça um buraco através do diâmetro da Terra e deixe cair nele uma lote de correspondência. Deduz uma expressão para a força gravitacional sobre uma lote em função da distância R ao centro. Nesse caso, né, você vai pegar aqui a massa que está contida, só atua nessa massa M, a massa contida nessa região escura. Essa parte da coroa aqui
não influencia na atração gravitacional. Então, essa força gravitacional vai depender da posição que o corpo está, né? Então, a massa da Terra é a densidade da Terra vezes o volume. A massa da região esférica de raio R é a massa, o ρ da Terra vezes esse volume. Que é esse volume? 4/3 de πr3, né, dessa região esférica aqui. A relação entre as duas massas, né, massa sobre a massa da Terra, da mt é raio da Terra ao cubo vezes o raio da casca esfera ao cúbico. A força gravitacional é dada por Gm sobre m, sobre R2, m pequeno, m grande, R2, né? Aí eu substituo m grande por mtr3, né, sobre r ao cubo, tá certo? E aí eu encontro que a minha força gravitacional é G massa da Terra m sobre r ao cubo vezes r, ou seja, ela cresce linearmente para pontos no interior da Terra, a força gravitacional cresce linearmente com r, né? A gente tinha visto que ela decai com R2 para pontos fora, mas para pontos internos, né, da Terra, ela cresce linearmente, tá certo? Até que chega aqui, linearmente, o gráfico seria uma reta, aí a partir daqui ela decai com 1 sobre R2, né? Eu acho que vão ter problemas no livro que você vai fazer e ele vai pedir esse gráfico, é bem interessante o problema. E por último, a gente tem um resultado, né? Vocês lembram daquela velocidade de escape, né? Que você tem uma velocidade de escape que depende da massa do planeta, né? Onde é que está? Está aqui. Esse resultado aqui, né? Que V é G massa do planeta dividido por R, né? Tá certo? Então, com base nesse resultado, o Schwarzschild provou que dependendo do raio que ele chama de raio de Schwarzschild, um corpo pode virar um buraco negro e a luz não consegue mais sair de dentro dele, né? Quando o raio de um corpo é maior do que o raio de Schwarzschild, a luz pode escapar da superfície do corpo, né? Então não se forma um buraco negro. Mas quando esse raio, né, é menor ou igual, né, ao raio de Schwarzschild, né, ele não escapa mais nem luz, né? Então ele utilizou essa relação do raio de Schwarzschild do buraco negro, que o RS é 2gm sobre a velocidade da luz no vácuo, né? Um corpo de raio maior do que o raio de Schwarzschild, né, em A, e se o corpo passa a ter um raio menor do que RS, ele é um buraco negro que possui uma velocidade de escape maior do que a velocidade da luz. A superfície da esfera de raio S é chamada de horizonte de eventos do buraco negro, né? Isso foi em 1916, o Karl Schwarzschild usou a teoria da relatividade de Einstein para deduzir a expressão para o raio crítico, atualmente chamado de raio de Schwarzschild. Esse raio define se o corpo vai ou não virar um buraco negro. Não é só a massa que define isso, foi isso que ele mostrou. Esse raio depende desse raio dele aí, para que um corpo vire um buraco negro. Tá certo? Porque se você olhar só para a massa, se você olhar para a densidade do núcleo do átomo, ele tem densidades maiores que a densidade de estrelas que viraram um buraco negro, e nem por isso o núcleo do átomo é um buraco negro, tá certo? Então tem uma relação mais complexa, que depende desse raio, dessa distância que tem a ver com a massa e com a velocidade da luz ao quadrado. Tá certo? Então, com essa aula de hoje, a gente encerra esse capítulo e agora é com vocês, né? Resolução de exercício para que vocês possam fixar o conteúdo. Tá certo? Pois até uma próxima aula.